Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Os vídeos aqui no canal são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos relatos de EQM, experiências de quase morte. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Bom, na época em que tudo aconteceu, eu tinha 9 anos de idade e eu lembro que eu estava no trabalho dos meus pais junto com os meus pais. Eles trabalhavam no mercado municipal de peixe que tem aqui na minha cidade. Enfim, eu estava lá com a minha prima e com o meu irmão e a gente estava descascando camarão, mas era tipo só um pouquinho de camarão, a gente descascava assim e depois ia lá e pesava e os nossos pais davam dinheiro pra gente pela gente ter trabalhado, descascado o camarão ali pra ganhar o nosso dinheirinho. E aí eu lembro de sentir uma dor muito forte, mas uma dor muito forte mesmo, como se fosse uma cólica forte. Mas com 9 anos de idade eu nem sabia o que era cólica, né? Então eu senti aquela dor muito forte e eu lembro que eu falei assim pra minha prima, a Yasmin, eu falei, Min, cuida do meu camarão pra mim, porque eu tô com muita dor. E eu saí cambaleando. Eu só sei que eu cheguei perto do meu pai, eu chamei ele e falei, pai, eu tô com muita dor e eu acho que eu vou desmaiar. Na hora que eu falei desmaiar, eu só lembro de apagar. E aí foi onde tudo começou a acontecer. Eu não vi mais nada e eu simplesmente estava num lugar muito frio, escuro e úmido. Eu sentia que aquele lugar era molhado, eu sentia que ele era frio e ele era totalmente escuro. Eu não via nada na minha frente e eu lembro de estar com muito medo. E aí foi quando eu olhei pra frente e vi como se fosse um túnel. Lá no final do túnel, lá no fim, tinha uma luz branca, bem clara, que eu não sei explicar pra vocês que tipo de luz era essa, porque eu só vi isso uma vez na minha vida quando isso aconteceu. E eu lembro que eu queria ir até aquela luz, porque eu tava com muito medo de ficar ali naquele frio e naquele escuro. Então, eu lembro que o meu corpo, ele tava bem leve, é como se a gente não tivesse o peso que a gente tem do nosso corpo normal. É como se eu flutuasse. E eu fui muito rápido até o fim daquele túnel. E quando eu cheguei lá, tinha um homem com uma roupa branca. Eu não conseguia ver o rosto dele, eu só via a mão dele assim esticada pra mim. E ele tava do outro lado daquela luz. E a única coisa que eu vi era um pouco do braço assim, do antebraço dele e a mão esticada. E eu lembro que quando eu fui colocar a minha mão na mão dele, eu senti uma gota pingando na minha testa, assim, no meu rosto. E aí, nisso, eu abri os olhos e comecei a acordar. E nisso, eu tava dentro do carro, sendo levada pro pronto-socorro. E a gota que tava pingando na minha testa era meu pai chorando em cima de mim, falando, filha, pelo amor de Deus, fica com o pai, filha, não morre. Filho, pai te ama, você é tudo, pai, filha, por favor, fica com o pai, acorda. Era o meu pai desesperado por ver tudo aquilo. Do nada eu senti uma dor muito forte, desmaiei e ele estava desesperado. Ele disse que tentou sentir o meu pulso, mas a minha pulsação estava bem fraquinha. Então eu acho que é porque a minha pressão deve ter caído ou alguma coisa do tipo pela dor forte que eu senti. Até porque eu nunca tinha sentido uma dor daquela antes, né? Então, e eu era uma criança, eu tinha 9 anos de idade. E aí eu lembro que eu acordei, eu falei, ai pai, eu tô aqui, e desmaiei de novo. E quando eu acordei, eu estava no pronto-socorro, com o médico me examinando, perguntando se estava tudo bem. E aí eu lembro que o médico começou a me examinar e começou a apertar ali na região onde dizia que estava doendo, que era perto da minha bexiga, sabe? Então o médico falou pra minha mãe que eu ia ficar mocinha, que eu ia menstruar pela primeira vez e que a dor que eu senti era a dor da cólica da minha primeira menstruação e como essa dor foi muito forte, eu acabei desmaiando. No fim ficou tudo bem, mas realmente aconteceu, essa é a minha experiência e depois de muitos anos eu fiquei com isso na cabeça sobre o que aconteceu comigo enquanto eu estava desmaiada, qual era aquele lugar para onde eu tinha ido, aquele túnel, aquela luz no final do túnel
E eu comecei a pesquisar na internet sobre isso e achei vários relatos de pessoas dizendo as mesmas coisas, relatando os mesmos lugares que eu. Lembrando para vocês que eu tinha 9 anos, então eu não sabia nada, nem sabia que existia Google, internet naquela época. Eu só fui descobrir isso anos depois, que eu fui pesquisar sobre para saber o que era aquilo, para onde eu tinha ido. E as pessoas relatavam as mesmas coisas que eu. E esses relatos eram classificados como EQM, que significa experiência de quase morte. Então, esse é o meu relato, isso realmente aconteceu comigo. Eu nunca esqueci do que aconteceu comigo. E até hoje eu faço uma pergunta para mim mesma. O que iria acontecer comigo se eu tivesse tocado na mão daquele homem que estava esticando a mão para mim do outro lado do túnel naquela luz? Será que eu não estaria aqui hoje? Será que eu teria morrido? Eu não sei, fica a dúvida. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Olá, Feliciano. Olá, ouvintes do canal A Hora do Além. Eu sou Neila, sou de Camaçari aqui na Bahia. Vou contar um relato que aconteceu comigo. Eu tinha 14 anos. Hoje eu estou com 48. Aos 14 anos, todo carnaval, a gente ia, eu, minha mãe, as amigas, a família ia para casa do meu tio, que tinha uma casa na ilha Ponta de Areia, próximo a Itaparica. E era um condomínio fechado. E a gente ia para lá. Quase todo o carnaval a gente estava lá. E nesse carnaval, eu sou alérgica, né? Naquela época eu tinha bronquite alérgica. Graças a Deus hoje não tenho mais, fiquei boa. Mas era uma coisa assim, sabe, bem tranquila. Eu era alérgica a algumas coisas. Quando chegou a noite, minha tia inventou de colocar aqueles espiral, né? Que é para matar a muriçoca. Para vocês aí de São Paulo e alguns lugares do Brasil, o mosquito. Botou próximo à cama onde eu dormia, né? No quarto. E o cheiro, comecei a ter falta de ar. Mas era uma coisa muito leve. Então minha mãe falou, não, vamos logo para o hospital, porque antes que piore, né? E aí fomos para o hospital de Itaparica. Chegando lá, eu fui atendida, o médico falou, né? Você sabe o remédio que você toma? Eu falei, sei, são 2 injeções grandes, que era muito grande. Ele falou, então tu já sabe o que vai tomar, né? Eu falei, já. E aí era acostumada a tomar, né? A enfermeira veio para aplicar a injeção. Só que ela aplicou a injeção fora da veia. E eu tive um choque anafilático por conta disso. Só que eu apaguei, eu desmaiei. Quando eu abri os olhos, primeiro eu me vi em um corredor iluminado, muita luz, era muita luz. E eu olhava, pensava assim, não falava, mas em pensamento eu dizia, que lugar é esse aqui? Eu não estava no hospital? E quando eu olhava lá na frente, era um corredor que não tinha fim. Por mais que eu andasse, ele não tinha fim. Aí chegou um certo ponto do corredor que uma mão toda de luz saiu da parede do corredor e estendeu a mão para mim. E eu fui com a minha para colocar nessa mão. Só quando eu estava perto, aquela coisa falou assim para mim, você vai morrer. Se você der a mão, você vai ficar aqui. Aí eu dizia, não, eu não vou morrer, eu não quero morrer, eu tô muito nova, eu tenho 14 anos, tem tanta coisa para fazer. E eu falava, eu quero me formar, eu quero casar e tudo. E aí, nesse momento eu fui voltando, e aí quando eu abri o olho, eu estava deitada em uma maca no hospital. E do lado assim tinha uma coisa assim de metal, parecia no espelho, mas não era espelho. E quando eu olhei assim, eu me vi, eu estava toda roxa, igual a pessoa que morre de parada cardíaca, né? E quando eu olhei, o médico estava de costas para mim. E quando eu comecei a ouvir, eu ouvi ele falar assim, hora do óbito. Ele estava assinando o meu óbito. Só que eu não conseguia falar. E eu consegui mexer o braço com muita dificuldade, bati o braço na coisa de metal, e aí fez zoada. E ele virou. Quando ele virou, eu já estava conseguindo levantar.
E aí ele deixou a prancheta dele cair, caneta cair, e ele ficou pálido me olhando. E eu querendo falar, mas não conseguia, né? Aí ele chegou perto de mim e ele ficou mais de 3 minutos ali, eu tentando falar e eu não conseguia mexer as pernas. E ele parado, né? E eu pensava, se esse idiota não vai me ajudar, né? Eu tô querendo levantar. E aí, teve hora que ele chegou perto de mim e aí eu consegui falar. E eu, quando eu olhei para as minhas mãos, as unhas estavam todas roxas. Era roxa mesmo. E aí ele me ajudou, me botou sentada, eu tirei, ainda estava com o coisa do oxigênio no nariz, mas não tinha mais oxigênio, né? E aí depois ele veio, me deu um pouco de água, daí eu consegui levantar, andei, sentei numa cadeira, e aí eu falei com ele, perguntei, falava baixo ainda, bem baixinho, e eu perguntei a ele o que tinha acontecido. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa errada, e daí eu falei para ele, o senhor vai me falar a verdade, senão eu vou sair daqui e vou na delegacia da queixa. Aí ele me contou que a enfermeira aplicou a injeção fora da veia, eu tive um choque anafilático, depois eu tive uma parada cardiorrespiratória, na qual eu morri. Eu não tinha atividade cerebral, eu não tinha mais atividade, o coração não estava mais batendo, eu não respirava e meu cérebro havia parado. E eu falei, e cadê? Foi tão rápido? Ele falou, não, você morreu durante 30 minutos e você estava morta. Só que eu estava aqui esperando, não vou lhe mentir, a enfermeira fugiu, eu estava esperando dar um tempo para poder assinar seu óbito e ela ter fugido, porque ela é a enfermeira mais antiga aqui e falta 3 meses para ela se aposentar. E aí eu pedi para ela fugir e eu estava vendo o que eu ia fazer. Daí eu fiquei, meu Deus, e minha prima, nesse meio tempo, ela tinha entrado no consultório e viu que eu estava morta. Então ela saiu e ficou no corredor, andando para lá e para cá, pensando como é que ela ia dizer à minha mãe que eu havia morrido. Ainda bem que ela não falou para minha mãe. Ela resolveu entrar, depois desses 30 minutos no corredor, chorando e andando sem saber o que fazer, para conversar com o médico como é que ia dizer, dar essa notícia à minha mãe. Minha mãe tinha ficado lá fora com o marido da minha prima, né? E aí, quando ela entrou, eu já estava falando, ela ficou sem entender nada, o médico pediu que ela saísse, que eu estava bem. E aí ele falou, eu não acredito que você está viva, e falando e andando, porque o seu cérebro parou. Então, assim, depois de tudo resolvido, eu não quis dar queixa, eu achei que foi uma fatalidade, que não foi um erro grotesco, assim, porque ela era uma enfermeira já acostumada, bem antiga ali, e eu, na verdade, eu não quis que uma pessoa próxima a se aposentar, né, fosse prejudicada. Naquele momento, eu só agradeci a Deus por estar viva, e eu não queria fazer mal a ninguém, por mais que essa pessoa estivesse errado, eu achei que era a minha chance de agradecer a Deus, era deixar aquela mulher tranquila e pedir para ele avisar ela que ela não tinha matado ninguém, que ele disse que ela saiu muito abalada, ela não queria ir embora. E eu disse a ele, não, acho que o pior castigo para ela foi esse, né? Por alguns minutos, ela pensar que matou uma pessoa de 14 anos. Então eu fui embora, né, ainda estava roxa, e aí minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, não, eu disse que eu tinha passado mal. Só quando chegou em casa que eu fui contar a verdade, né, para ela. Depois de muitos anos, há 4 anos atrás, eu tive que ir numa UPA aqui em Camaçari, na minha cidade, e por incrível que pareça, eu reencontrei o médico que me atendeu lá aos 14 anos, e eu conheci pelo olho dele, que é um olho totalmente diferente, assim, sabe? Ele salta para fora, e eu perguntei, o senhor é fulano? Eu não vou dizer aqui, porque ele é uma pessoa muito conhecida aqui na minha cidade, importante até. E ele disse, sim, sou eu. Aí quando eu me identifiquei, ele se encostou na parede e disse, eu não acredito que você está viva. Ele disse que eu sou era um caso para ser estudado, mas se ele fosse levar esse caso à tona, ele seria até preso por tudo que ele fez, né? E ele disse, eu não acredito, você não tem nada. Eu falei, não tenho nada no coração, eu enxergo muito bem, eu falo bem, eu ando bem. E ele disse, você é um milagre, teria que ter estudado você, né? Ninguém sobrevive a uma parada cerebral por mais de 3 segundos. 3 segundos já deixa uma pessoa paralítica, cega, sem falar, né? E eu fui 30 minutos, meia hora morta.
Então, assim, é um caso sobrenatural, né? É o sobrenatural de Deus. E eu tô aqui para contar isso. E minha prima ainda é viva. Infelizmente, minha mãe faleceu. E esse médico tá vivo aí. Pois é, gente. Um beijo. Né? Quando a gente tem missão, e Deus também, Ele é o dono da vida e Ele é o dono da morte. E quando Ele quer, Ele ressuscita. E eu fui ressuscitada. Então Deus é maravilhoso. Um beijo aí a todos. Eu fico emocionada até hoje de contar. Eu morri e voltei. Beijo, gente. Fiquem com Deus. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Muito obrigado, Neila e Karine. Gratidão por terem compartilhado seus relatos nessa coletânea. Pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui no canal, deixando o seu like, compartilhando, comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.